Vamos falar um pouquinho sobre essa notícia de um paciente que foi fazer uma tatuagem de 8 horas no braço e que recebeu anestésico e que evoluiu para óbito, né? Um tatuador, pela legislação, não deve usar anestésico, porque a gente só pode fazer um tratamento e usar uma substância que é hospitalar, de uso ambulatorial, quando você tem a formação para lidar com as complicações referentes àquilo. Então, assim, para você ser tatuador, você não precisa ter feito, não precisa ser da área de saúde, você não precisa ter formação, eu nem sei qual é o grau de instrução necessário para você se tornar um tatuador. Então, assim, é uma pessoa que não vai ter preparo de primeiros socorros, não vai conseguir entender a fisiologia do corpo humano para usar um anestésico. Os anestésicos, eles podem sim ter gerar arritmia, eles podem ter uma interferência corporal, eles podem ter absorção, ainda mais quando você faz em uma área que está perfurada, então você vai ter um efeito sistêmico desse anestésico e isso oferece um risco para o paciente. Se você está num ambiente em que você não consegue ter um controle do paciente, que você não consegue prestar um primeiro socorro do paciente, você não consegue tirar esse paciente de uma parada, por exemplo, proveniente desse anestésico. Então, eu acho um grande risco você submeter um paciente ou uma paciente que tem as suas comorbidades, que passou por um câncer, eventualmente ao cuidado de um profissional como esse, que não vai ter a formação necessária para cuidar de você, caso você tenha alguma questão. Agora, se você me perguntar quantos pacientes eu tive no meu consultório que tiveram uma parada, Nunca tive uma paciente no meu consultório que teve uma parada, e eu faço trabalho no meu consultório desde 2008, desde 2009, e eu atendo só procedimentos ambulatoriais, tanto os de tatuagem, quanto as preenchedores, quanto os botox e toxina botulínica, né? E eu nunca tive uma parada. Por quê? Porque existe sim uma dose tóxica de anestésico que você nunca deve ultrapassar e que, obviamente, uma pessoa da saúde saberia e um tatuador não. Mas assim, então vou fazer com micropigmentadora. Eu também acho que a micropigmentação, ela não é eficiente para entregar o resultado que a paciente precisa. Então, assim, eu uso a forma que o tatuador trabalha, que é com a máquina de tatuagem, que entrega o pigmento na profundidade correta, sem gerar lesão, com o conhecimento meu por ser médica, com conhecimento meu da área de saúde. E então a minha técnica, ela é assim, é uma técnica híbrida, que ela utiliza o material de um tatuador com os pigmentos da micropigmentadora, com o conhecimento da área de saúde. Então, na minha opinião, ultimamente eu percebi que eu tenho sido o resgate de muitas pessoas. Então, quer dizer, eu atendi recentemente uma paciente que fez com a micropigmentadora, não durou, fez outra vez, não durou, fez outra vez, não durou, aí perdeu a cabeça e fez com o tatuador. E daí com o tatuador durou, só que ficou uma cor meio muito fora, muito diferente do outro lado. Eles estão aprendendo a fazer um desenho bem bonito que não dura, ou então um desenho bem bonito que não corresponde à areola contralateral. E o que eu acho pior é isso, você colocar a vida do paciente em risco. Não tô falando sobre perder a reconstrução, sobre infectar a prótese, que também é um risco. Eu tô falando sobre o risco para a vida do paciente. Então, eu tô um pouco chocada ainda com essa notícia e achando um absurdo uma pessoa que perfura a epiderme tá usando o anestésico sem ter qualquer conhecimento de fisiologia humana, qualquer conhecimento dos riscos que esse paciente está correndo, tá? Então, essa é a minha opinião. Desculpa aí a franqueza.